Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Nós estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico no livro de Provérbios e vamos estudar uma parte do capítulo 26 desse livro maravilhoso. Mas antes de nós passarmos ao estudo, nós vamos cantar dois cânticos. Um hino, que é o número 303 do nosso hinário, um pendão real, vos entregou o rei, que é um hino alegre, desafiador, para nós continuarmos empunhando o estandarte da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E vamos cantar também um cântico que tem uma letra muito bonita e que fala da posição de Cristo entronizado. E o texto, o cântico diz: tu que estás entronizado entre os querubins, o que acentua de forma muito maravilhosa, com base na própria Escritura, no capítulo 6 de Isaías, o lugar de soberania que ocupa aquele que não é apenas o Criador de todo este universo, mas é também o governador moral do mundo. E é a esta divindade soberana que nós prestamos toda a nossa adoração, tributamos a glória, a honra, o louvor que são devidos à sua pessoa. E eu convido você então para a gente cantar um pendão real. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, com Cristo todos a sofrer, sem alpreguei o seu pendão, firme sempre até morrer, escutados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alpreguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente o seu
Provérbios capítulo 26. Eu vou fazer uma leitura e depois nós vamos tirar algumas lições desse texto maravilhoso, muito precioso. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Não responda ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como o que atira pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultice. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como o louco que lança fogo, flechas de morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina e desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Aqui nós temos o 2º capítulo do chamado 2º livro de Salomão, que vai do capítulo 25 até o capítulo 29. Portanto, 5 capítulos onde temos provérbios editados, cotejados pelos homens de Ezequias, que naquele momento alvissareiro da monarquia israelita, experimentando um grande reavivamento, houve no meio do reino do sul, Judá, um interesse compreensível para com essas verdades reveladas
que tinham sido dadas ao grande rei Salomão, que foi um homem dotado de uma sabedoria incomum, uma sabedoria fundamentada naquilo que nós encontramos como sendo o tema geral do livro de Provérbios, a sabedoria que é fundamentada no temor do Senhor. E olhando para esse capítulo como um todo, eu gostaria de chamar a atenção para duas observações que nos parecem importantes. E a primeira delas, talvez você não tenha percebido na leitura, ou já tenha essa anotação na sua Bíblia, há uma aparente contradição nos versos 4 e 5. Porque o texto diz: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia. E o verso 5 está colocado de forma positiva. Ao insensato responde segundo a sua estutícia. Deve ser reconhecido que a nossa tradução, ao meio da Revista e Atualizada, ela não nos ajuda, para desfazermos essa confusão, essa aparente contradição. E a maneira de resolvermos isso é reconhecermos que os ditos em questão aqui, nos versos 4 e 5, eles apontam para situações diferentes, onde, obviamente, o insensato está envolvido, nas quais, nessas situações, reações diferentes devem ser adotadas diante da insensatez. No primeiro dito, quando o texto diz não respondas ao insensato, a instrução parece ser simplesmente a de evitar a discussão sem proveito com um tolo, fazendo com que nós, de uma forma imprópria, nos rebaixemos ao nível em que está o insensato destilando a sua estultícia. É o que você tem no verso 4. E no verso 5, a lição ela é diferente, porque a própria situação apresentada, ela precisa ser enfrentada e precisa ser criticada, assumir. O sábio, o homem de bom senso, precisa adotar uma outra atitude diferente daquela de conservar o silêncio, de calar. Na segunda situação aqui descrita, você pode ver que ocasionalmente uma pessoa tola pode estar destilando toda a sua estultice, e para que ela não pense que ninguém é capaz de lhe responder quando essa tolice é revelada, o tolo precisa ser calado na sua tolice. É o que você tem no verso 5. Em síntese, e é muito simples de entender as duas lições envolvidas nestes dois versículos aparentemente contraditórios. Quando a tolice puder ser relevada, não discuta. Agora, quando o tolo estiver destilando toda a sua estultice, tentando passar por alguém com elevada sabedoria, procure silenciá-lo com palavras cobertas de mansidão, cobertas de sensatez, cobertas de juízo, para o seu próprio bem, a fim de que ele não pense de si mesmo aquilo que ele não é. Para, como diz o texto, para que ele não alimente a ilusão de ser sábio aos seus próprios olhos. Para cada uma dessas situações, se a tolice for vulgar ou simples ou banal, onde couber a atitude de relevar, então devemos ficar calados.
Mas quando a tolice assumir um tom público e perigoso e passar a impressão para as pessoas de uma pretensa sabedoria, a reação deve ser outra. Nós devemos, por amor ao irmão insensato ou que está agindo com insensatez, ele precisa ser corrigido a fim de que não alimente a respeito de si mesmo uma impressão equivocada. Essa é a explicação para esses dois versículos que aparentemente se contradizem na nossa versão. Mas eu gostaria de destacar uma outra observação muito interessante com relação a esse capítulo como um todo, e que eu acho que muito provavelmente você não tenha prestado atenção. Mas há um esboço temático de fácil percepção no capítulo todo. E mais uma vez nós temos aqui, como nós vimos no capítulo 25, uma ocorrência em comum. Porque até o capítulo 25 nós não tivemos como esboçar qualquer capítulo de Provérbios selecionando ditos sapienciais que pudessem estar organizados numa determinada seção do capítulo e pudéssemos ter um esboço bem definido. Mas no capítulo 25 e no capítulo 26, você tem esboços bem definidos. Aqui no capítulo 25 nós temos um texto que pode ser facilmente dividido em 3 partes. Olha que coisa interessante. Na primeira parte, que vai do verso 1 até o verso de número 12, você tem o livro chamado Livro dos Tolos, cujo tema parece ser a terrível prática da insensatez. E você pode ver que nesses versículos você tem o substantivo insensato, insensatez se repetindo várias vezes. Na segunda parte se vê ditados relacionados com a preguiça, fazendo com que o conjunto de versículos que você tem do versículo 13 até o versículo 15, esse conjunto seja identificado como o livro dos indolentes. Primeiro o livro dos tolos, o livro dos indolentes, e na terceira e última parte, que você tem do verso 17 até o verso 28, nós temos o livro dos maldizentes, cujos ditados, todos eles, estão relacionados com aqueles que fazem mau uso da língua. E muito interessante notar essa divisão e perceber também os temas, porque a insensatez, a preguiça e o mau uso da língua são temas proeminentes no livro de Provérbios. E aqui nós temos um capítulo inteiro bem dividido, tratando desses 3 temas salientes que aparecem nesse livro maravilhoso de sabedoria divina, sabedoria inspirada, sabedoria fundamentada no temor do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos apenas a primeira lição, relacionada com o livro dos tolos. E a lição parece ser a seguinte: que grande infâmia para um crente ser conhecido como um homem insensato. E de fato é algo que deve nos chamar a atenção. É uma grande infâmia. Na verdade, nós vamos sentir uma vergonha sem tamanho se o nosso comportamento for tido como um comportamento insensato.
E eu queria pedir permissão para você, para citar um exemplo aqui da nossa família, que frequentemente nós conversamos, eu e a Léa. E bem frequentemente, ou bem recentemente, ela repetiu essa observação, o que é muito interessante. Repetiu para o Felipe e repetiu para a Juliana. Porque, na verdade, alguma coisa que deve nos assaltar de temor é a possibilidade de nós chegarmos na idade mais avançada da vida e, ao invés de sermos conhecidos como pessoas prudentes, moderadas, pacientes, temperantes, mansas, nós sejamos conhecidos como pessoas insensatas. E nós podemos agir assim em muitas e muitas esferas da nossa vida. Esse texto vai nos ajudar a compreender algumas coisas sobre a insensatez. E a Léa costuma dizer o seguinte, que se fosse possível ela passaria uma procuração em cartório para que os meninos, Felipe, Juliana e a Luciana, eles pudessem, com a autorização firmada em cartório, nos corrigir, se porventura escorregarmos naquelas condutas que possam ser classificadas objetivamente como condutas insensatas. E o que nos chama a atenção é que, na lição geral desses versículos que nós temos aqui, no início do capítulo, essa lição é uma lição que se aplica a crentes. Talvez você possa dizer, mas a gente está pensando em sensatez e talvez seja alguma coisa apenas cabível a pessoas que não têm o temor do Senhor. Se você pensa assim, que insensatez só pode ser uma conduta adotada por aqueles que são incrédulos, você está enganado. Porque esses versículos aqui e todo o ensino que você tem em Provérbios sobre o insensato, que é um tema saliente, como eu já mencionei, todos esses ensinamentos são dirigidos ou foram dirigidos primariamente para pessoas crentes. Não foram ensinamentos dirigidos para descrentes, para os pagãos, para aqueles que eram incrédulos. Nós não podemos deduzir que a fé seja uma garantia de vida automática, uma vida que anda automaticamente no caminho da sabedoria. Não podemos fazer essa dedução. Se a fé nos colocasse automaticamente no caminho da sabedoria, nós não teríamos essas instruções inspiradas para perseguir. Porque como é que você vai dar orientações, instruções, conselhos, recados tão desafiadores, tão maravilhosos para pessoas que não vão precisar ouvi-los, porque já andam no caminho da sabedoria? Então, quando nós observamos todos esses ensinamentos aqui acerca da preguiça, acerca da imoralidade, acerca da insensatez, são condutas que aqueles que são crentes podem cair, podem adotar, ainda que já estejam em idade avançada. Isso deve produzir um profundo temor no nosso coração.
Portanto, a insensatez é uma conduta pecaminosa passível para crentes. E essa é a razão de nós termos esses ditos inspirados tratando dessa questão. Nos chama a atenção aqui no início desse capítulo 26, que nós temos 14 vezes a ocorrência da raiz que é traduzida para designar o insensato, ou a insensatez, ou a estultícia, ou a tolice. 14 vezes você tem a raiz dessas palavras ocorrendo nesses 12 versículos. E o que nos chama a atenção é que no livro todo de Provérbios, nós temos cerca de 50 vezes essa raiz ocorrendo. Para você ter uma ideia da importância desse desvio de conduta que deve ser considerado com seriedade por todos aqueles que são verdadeiros crentes. Porque que coisa vexatória, né? Que grande infâmia vai se apegar na vida de um crente se ele for conhecido como um homem insensato. Eu espero que você tenha um verdadeiro pânico de ser reconhecido como alguém assim. Quais as lições, então, envolvidas aqui neste pequeno texto que vai do verso 1 até o verso de número 12? As lições são as seguintes: honrar o insensato é uma incongruência desastrosa, diz o verso de número 1, porque a honra não convém a ele. E note isso, note um detalhe interessante, que essa observação, ela se repete no verso 8. Não apenas é alguma coisa incongruente honrar o insensato, como diz o verso 1, como pode se constituir um prejuízo absurdamente estúpido, incalculável. É o que nós temos aí no verso de número 8. Observe que a observação, ela se repete. Assim é o que dá honra ao insensato. Você tem, portanto, 2 versículos relacionados com essa advertência quanto a honrar aqueles que são insensatos. A segunda lição que você tem: até a verdade na boca do insensato se mostra desajeitada. Olha o que diz o verso 7. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. E essa frase se repete aí no verso de número 9. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como galho de espinhos na mão do bêbado. Já imaginou que risco, que perigo? Não apenas o provérbio na boca do insensato é algo desajeitado, como é algo altamente perigoso. É o que você tem no verso 9. Terceira lição: a presunção já é uma condição terrivelmente vexatória. Uma das cenas mais ridículas, mais patéticas que nós podemos observar na experiência humana é um homem que pensa de si mesmo além do que convém. Alguém que se julga sábio aos seus próprios olhos. E é interessante que esse assunto, ele aparece de uma forma saliente no ministério terreno do Senhor Jesus. Ele foi contundente em criticar esse tipo de sentimento, esse tipo de autocompreensão, o ser sábio aos seus próprios olhos. Essa presunção, ela já é uma condição terrivelmente vexatória, né, que atrai ignomínia. Diz o verso 12: mas quando essa atitude de presunção é assumida por um insensato, ela deve ser silenciada,
para o seu próprio bem. Diz aí o verso de número 5. Observe que nesses dois versos você tem essa questão de ser sábio aos seus próprios olhos envolvida. No verso de número 5, ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. A melhor ajuda que você pode dar para alguém que está se comportando de forma insensata e pensando que está abafando, é corrigi-lo com paciência e mansidão. E note aí que no verso de número 12, essa questão ela aparece novamente. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança para o insensato do que para ele. Se já é triste, vergonhoso para um homem ser sábio aos seus próprios olhos, se isso for experimentado ou alardeado por alguém que é reconhecidamente insensato, essa pessoa deve receber a nossa correção amorosa. A outra lição que nós temos aqui está aí no verso 2 e no verso 4. A tolice dos tolos, que é a palavra que aparece aqui é maldição, e muitas vezes nós ouvimos pessoas que estão em uma posição de insensatez verbalizarem palavras imprecatórias contra os outros, numa atitude absurdamente insensata. E o verso 2 diz que esse tipo de maldição não se cumpre. É a tolice dos tolos, né? Isso não vai se consumar. E frequentemente deve ser ignorada. É o que você tem no verso 4. Não responda. Esse tipo de tolice, né? Essas imprecações, essas maldições sem fundamento, elas devem ser relevadas por aqueles que têm algum juízo. Contratar insensatos para trabalhar é um grande risco, diz o verso 10. Como é que você vai assalariar alguém que é insensato ou alguém que você não conhece, um transeunte, que é traduzido aqui como transgressores? Se você fizer isso, é como um flecheiro que a todos fere. É o que você tem. Aí um grande risco no verso de número 10. Da mesma forma como se você alugar um insensato para ser o seu mensageiro. Naqueles dias antigos, isso era muito importante. Naqueles dias, principalmente os reis precisavam de mensageiros fiéis. E como é que você vai contratar alguém que é tolo, alguém que é insensato, alguém que não é possuidor de sabedoria? Diz o verso 6. Por último, uma característica triste da insensatez, quanto mais, parece ser, e é por isso que ela é quanto mais, né? A contumácia, ela se consuma pela repetição, né? Pelo voltar às mesmas coisas, ou seja, repetir as mesmas tolices. E essa é uma característica marcante da insensatez, a repetição das próprias tolices. E isso é tão repugnante que no verso 11 você tem a utilização de uma figura que causa em nós um verdadeiro desconforto, embrulha o nosso estômago. Só de imaginar um cão voltando ao seu próprio vômito é alguma coisa que nos dá um estremecimento na alma. Mas ele diz, olha, essa figura, ela é tão contundente, nos agrava tanto, e ela é usada aqui de maneira muito vigorosa para dizer que repetir tolices é como
é semelhante a um cão que volta ao seu próprio vômito. Cabe aqui uma pergunta. À luz desses versículos, como é que nós poderíamos caracterizar a insensatez ou o homem insensato? Olhe como essas lições devem ser compreendidas, entendidas, discernidas por nós, e com a ajuda do Espírito Santo, que ela seja aplicada aos nossos corações. Primeiro, uma pessoa insensata é alguém capaz de envelhecer sem amadurecer. Esse é um traço marcante da insensatez. Isso pode ser provado pela conduta incorrigível que o texto aqui nos ensina acerca do repetir estultícia. Nós não podemos ser caracterizados como homens que envelhecem, mas não amadurecem. Ou seja, os anos vão passando e nós continuamos repetindo as mesmas tolices. Isso é uma insensatez descomunal, sem medida. Nós deveríamos, portanto, procurar amadurecer com sabedoria e não continuar com aquelas condutas que são tolas e que muitas vezes nós praticamos durante a nossa adolescência, durante a nossa mocidade, mas na idade avançada nós não podemos repetir essas tolices, não devemos, né? Pelo menos deveríamos ter pânico de replicá-las. Segundo, o insensato parece ser alguém que não se convence das suas limitações. Olha que coisa interessante. Uma vez que sem cerimônias, diz o texto aqui, nos ensinando isso, que ele se atreve sem cerimônias a ensinar filosofia de vida a outros. E muitas vezes você vai ver pessoas insensatas procurando ensinar sabedoria de vida para outros, cujos conselhos elas não aplicam nem a si mesmas. Então, isso aí é um traço também característico da insensatez. Procurar ensinar aos outros aquilo que você não vive. Uma incongruência, uma contradição irresolvível. Mas, lamentavelmente, você tem pessoas que têm esse tipo de perfil. E esse é um traço característico da insensatez, que nós devemos evitar. Terceiro, segundo o texto, o insensato é alguém desqualificado para o trabalho mais ordinário. Como é que você vai contratar, como é que você vai assalariar o insensato se ele não tem qualificação? Ele vai lhe desapontar, ele vai lhe frustrar, ele vai lhe trazer um grande prejuízo. É o que você tem aqui. Ele não tem condições de fazer ou de realizar o trabalho mais ordinário. E isso pode produzir para você um prejuízo incalculável. E por último, o insensato é alguém que precisa ser monitorado permanentemente. Olha que coisa interessante. Você precisa monitorar o verso 4 e o verso 5. Você deve monitorar o insensato para que quando ele disser alguma coisa irrelevante que puder ser relevada, não é? Ignorada, então fique calado. Agora, quando a sua conduta precisar ser corrigida por amor à alma dele, você deve
com paciência e mansidão, corrigi-lo, para que ele não seja alimentado na falsa ilusão de ser sábio aos seus próprios olhos. Que lições preciosas para nós que estamos caminhando, avançando na idade, e que o Senhor use da sua graça e da sua misericórdia e nos guarde da insensatez, para que não venhamos a experimentar o vexame ou a grande infâmia que geralmente se abate sobre aqueles que são crentes, mas que são conhecidos como pessoas sem discernimento, sem a maturidade espiritual que os anos já deveriam ter lhe dado, mas talvez por não sujeitarem o próprio coração às mudanças, ficaram patinando e não avançaram em muitas questões que poderiam melhorar. Que Deus aplique, eu peço encarecidamente ao Espírito Santo que aplique essas lições ao meu coração. Eu não, assim como a Léa, eu não quero ser um velho intransigente, não quero ser um velho tolo, não quero ser um velho insensato, um velho sem prudência e sem mansidão. Que Deus, portanto, nos ajude e nos abençoe aplicando essas verdades aos nossos corações. Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado pela Tua santa palavra, este livro inspirado, tão prático e tão desafiador. Nós pedimos humildemente a Tua graça para que esses princípios tão maravilhosos não sejam desperdiçados por nós, mas que o Teu Espírito nos ajude a colocá-los em prática, a internalizá-los, a persegui-los com toda a nossa diligência, para que sejam incorporados na nossa maneira de viver. Guarda-nos, Senhor, da insensatez, para que não sejamos pessoas que avançam na idade, mas não amadurecem nas suas virtudes, nas suas condições espirituais. E que vexame, que infâmia, que vergonha irá se apegar a nós se chegarmos na idade avançada sem a sabedoria que o Senhor deseja que alcancemos. Tem misericórdia, portanto, de nós. Abençoa também os nossos jovens, para que possam ainda na idade não tão avançada, possam ter prazer e diligência, interesse em abraçar esses conselhos inspirados da Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus é que nós choramos. Amém. Eu quero parabenizar os irmãos que estão atendendo a este apelo fraternal de fazer contato com os nossos irmãos que estão observando também esse distanciamento social obrigatório. A você que ligou, a você que passou uma mensagem por WhatsApp, que fez algum contato de outra maneira, Deus abençoe você. Essa é uma característica muito louvável daqueles que professam o nome do Senhor. O interesse sincero por aqueles que fazem parte da mesma comunidade da fé que nós. Se nós não nos importarmos uns com os outros, nós estaremos colocando em dúvida a nossa própria profissão de fé, porque fomos chamados para pertencer à família da fé. E que pertencimento é esse
que não desenvolve no nosso coração uma afeição genuína por aqueles que comungam conosco da mesma fé, numa mesma comunidade local. Então, parabéns para você que está fazendo esse tipo de exercício espiritual, ligando para pessoas, procurando saber como os seus irmãos estão passando, como é que a família está, e demonstrando um genuíno interesse pelo bem-estar daqueles que são seus parceiros na caminhada espiritual rumo à Canaã Celestial. Gostaria também de reiterar a minha observação, o meu incentivo para que você acesse os diversos canais da nossa igreja que estão sendo alimentados para a nossa edificação nesses dias de distanciamento. Acesse a nossa página, o nosso canal no YouTube, e deixe lá a sua observação, o seu like, o seu joinha, para que os irmãos que estão trabalhando nessa plataforma possam se sentir animados e estimulados pelo trabalho que estão fazendo. Acesse também o nosso Instagram e curta lá aquilo que você achar por bem, para que também os promotores, os responsáveis por essa plataforma, possam se sentir também incentivados pelo trabalho que estão fazendo. Acesse também a nossa página no Facebook, e se você puder interagir com aqueles que estão trabalhando nesse canal, faça isso. Deixe lá a sua crítica construtiva, a sua sugestão, ou algum comentário que possa estimular os irmãos a continuarem o trabalho que estão fazendo para a nossa edificação. Um grande abraço para você, e que você possa ter um dia repleto da graça de Deus, e você possa guardar o dia do Senhor da forma conveniente, assim como Ele nos prescreve na sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém.